Fala aí, Gabriel, hoje eu tô mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre algo polêmico da saga do Jurassic Park, que é T-Rex versus Espinossauro. Então, vamos lá. Eu quero falar mais especificamente sobre Jurassic World Camp Cretaceous. Eu vou dar umas pinceladas rápidas em Jurassic Park 3 e comentar sobre quem realmente ganhou Camp Cretaceous, que é algo que eu vejo muita discussão, muita gente comentando: o T-Rex ganhou, o Espinossauro ganhou. Eu vou dar a minha visão, vou explicar o porquê eu acho isso. E vamos lá. Primeiramente, Jurassic Park 3, vamos dar uma pincelada rápida nele. O T-Rex foi confirmado, era um T-Rex adulto, não era um subadulto, não era um juvenil, era um adulto. Isso é confirmado pela novelização infantil e pelo roteiro do filme. E além disso, o animatronic que foi usado é o mesmo animatronic do Buck, só foi reprintado. Então não, o T-Rex não era um subadulto. Ele poderia não estar no tamanho máximo, mas ele já tinha idade adulta. E lembrando, o espinossauro também não estava no tamanho máximo em Jurassic Park 3, porque é o mesmo espinossauro de Camp Cretaceous e ele está maior em Camp Cretaceous. Eu não estou falando que o espinossauro tem 18 metros, eu não estou entrando nessa teoria, eu estou falando é o mesmo espinossauro de Camp Cretaceous e em Camp Cretaceous ele ficou maior. Nada absurdo, mas ficou 3 metros maior aparentemente, é o que tudo indica. Então vamos lá. O espinossauro ganhou com uma certa facilidade. Aí tem a questão da experiência de cada animal. A gente não sabe a experiência do espinossauro, não sabe a experiência do T-Rex. Então indo já para Camp Cretaceous. Camp Cretaceous a gente sabe que o espinossauro ele já tem alguma experiência, porque ele matou o T-Rex em Jurassic Park 3. A gente não sabe se ele matou mais T-Rex pela ilha, isso a gente não sabe. Mas se ele já enfrentou um T-Rex, ele foi caçado pela Mantacorp, foi levado até a ilha da Mantacorp, beleza? E a gente sabe que as duas T-Rex também têm experiência. Então vamos lá. A primeira luta acontece quando os animais estão sendo controlados. E a gente não pode falar muito nisso sobre quem ganhou de quem. Eles estavam sendo controlados, então quem estava comandando a briga em si era os caras que estavam controlando e não os animais em si. Se um cara controlasse um animal melhor do que o outro, simplesmente ele ia ser na luta, não importa qual seja o mais forte ou mais fraco dos animais. E a gente nem vê muito a luta, a gente vê que o T-Rex chegou a atacar o espinossauro uma vez, a gente não consegue ver mais coisa, então a gente não vai entrar muito na questão dessa luta. Vamos ir para a luta que nós vemos mais pra frente, que é lá pro final da série, que é o Battle Royale que tem lá. A Big Bird começa atacando o espinossauro, ela começa na vantagem no começo, mas depois se equilibra a luta. A luta é bem equilibrada, diferente de Jurassic Park 3, por exemplo, que o espino dá um pau no T-Rex. Não, a luta é mais equilibrada aqui. Isso é bacana. O espinossauro sim estava sendo controlado, mas o T-Rex não. Então é meio que não dá pra analisar muito bem quem venceria fora do controle. Até porque a gente vê com o touro que o controle mental faz com que o animal não consiga se defender direito. Porque quando o touro sai do controle mental, ele consegue se defender dos raptors, coisa que ele não estava conseguindo quando estava sendo controlado. Então talvez o espinossauro lutasse melhor fora do controle mental, mas isso é só especulação. Talvez o Daniel controle muito bem os animais e os outros caras não, a gente não sabe, só especulação que talvez o espinossauro lutasse melhor. Ele com certeza ficaria menos tempo parado, porque a gente vê algumas cenas que ele dá um golpe e ele fica paradão. Isso não aconteceria se ele não estivesse sendo controlado, mas não é a questão aqui. A luta estava sendo bem equilibrada e o espinossauro vence a luta no final. Ele quase quebra o pescoço da Big It e ele ganha a luta definitivamente. Lá pro final da série, nós vemos que essa é a questão o que é mais discutido aí. Quando o espinossauro estava prestes a atacar o Darius, o Hawks, que era quem estava controlando o espinossauro, é devorado. E pela Little It, e a Big It acaba pisando e quebrando o controle mental, liberando o espino do controle mental. O espino, quando ele sai do controle mental, ainda quando ele não estava se controlando ainda, só olha pro lado e já vê a Big It. Ou seja, ele sabia o que estava acontecendo, os animais eles ainda estão conscientes quando estão sendo controlados, eles só não podem se controlar. Então ele sabia que tinha o T-Rex lá, mas se ele tinha acabado de sair do controle mental, ele ainda não teve basicamente muito tempo para se mexer, e ele é atacado sem poder fazer muita coisa. E o espinossauro, ele praticamente não contra-ataca nessa luta. Eu acho que ele dá um golpe ou dois, mas depois que chega a Little It, ele foge. E isso muita gente fala que
foi uma vitória definitiva da T-Rex e ela venceu sozinha, sem ajuda, o Espinossauro. E eu acho que não. Por quê? Se fosse só ela e o Espinossauro naquele lugar, sim, o T-Rex teria vencido. A questão é, mesmo que a Little Witch não tenha feito nada, que muita gente fala, a Little Witch não fez nada, a vitória foi completamente da Big Hit. Mesmo que ela não tenha feito nada, ela tava ali rugindo pro Espinossauro. Se o Espinossauro fosse pra frente, seria ele contra 2 T-Rex. E isso seria, ele saberia que está na desvantagem, não teria porque o Espinossauro lutar contra isso. Então eu acabo entendendo o porquê o Espinossauro foge. E eu entendo que eu acho, na minha opinião, não é uma vitória completa do T-Rex. Eram 2 T-Rex contra um Espinossauro, os T-Rex ganharam. Porque o Espinossauro abandonou a batalha e ele perdeu. Enfim. Mas foram 2 T-Rex. Então, minha opinião, o Espinossauro, ele é sim o mais forte. O Colin Trevorrow, ele não comanda o Camp Cretaceous, tanto é que ele falou que ele achava que o Espinossauro não era o mesmo de Camp Cretaceous e de Jurassic Park 3, mas o diretor de Camp Cretaceous confirmou que é assim. Então, o Trevorrow não tem o controle total lá, mas se ele falou que ele acha que o Espinossauro é o dinossauro mais forte de todos, e depois fica o Gigantossauro. E depois T-Rex. Isso foi o que o Trevorrow disse. E então ele coloca o Espino como mais forte. O diretor de Camp Cretaceous mesmo, ele não confirmou nada sobre o T-Rex ou o Espino ser mais forte um que o outro. Ele nunca falou nada. Então não tem muito o que falar sobre aí. O diretor de Jurassic Park 3 falou que o Espino é mais forte, mas isso aí a gente sabe por quê. Então, o que eu acredito, o Espinossauro, ele ainda vence um T-Rex sozinho. 2 T-Rex ele não tem chance de vencer, então por isso ele nem lutou lá na série, enfim. 2 T-Rex obviamente não tem chance de vencer, mas o Espinossauro ele sim vence um T-Rex sozinho no universo de Jurassic Park. Obviamente, se a gente pegar na vida real é diferente, o Espinossauro completamente diferente, o T-Rex na vida real mais musculoso. E aí a gente entra para outra discussão, que eu acho que nem tem discussão, o T-Rex ganha na vida real. A questão é em Jurassic Park mesmo. Eu ainda acredito que o Espinossauro seja mais forte que o T-Rex. Eu não vou dizer superior ao T-Rex, porque aí é questionável de cada um tem seu dinossauro favorito. E ser mais forte não significa ser superior. E aí é da opinião de cada um. Mas sobre força, eu ainda acho que o Espinossauro é sim mais forte que o T-Rex. E Camp Cretaceous temporada 5 não mudou muita coisa. Enfim, demais é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou.